principalmente nós vamos falar sobre a importância da beleza e da arte dentro dessa formação integral do ser humano. Dentro desse trabalho de uma filosofia para a nossa vida, de uma formação humana, nós vemos que é muito importante que esse tema e esse elemento da arte esteja presente na vida do ser humano, não apenas no sentido da apreciação da arte, mas para que cada ser humano também possa viver essa arte no seu cotidiano, possa introduzir esse elemento da beleza na sua forma de vida. Já de tradições mais antigas, muitas vezes se falava que a formação do homem, dando o exemplo da Grécia, de Platão, era fundamental que o ser humano levasse em consideração dentro do seu trabalho de construção da sua personalidade, da sua individualidade, o tema da música, que era entendido não só como música, mas a arte das musas, que englobava toda uma formação das emoções em direção a sentimentos mais humanos, mais profundos, todo o senso de estética, todo um trabalho de formação de memória, de inteligência, uma construção do ser humano do ponto de vista do pensamento e das ideias. Então, essa é a chave que nós vamos trabalhar e entendendo que o ser humano precisa não somente de informações, de aspectos intelectuais dentro da sua educação e da sua formação integral. E o nosso trabalho na sociedade, ele vem colocando isso em pauta sempre, porque infelizmente houve um momento na história da nossa humanidade em que a gente deu prioridade no processo de educação ao aspecto intelectual, ao aspecto informativo. E nós queremos resgatar esse trabalho de construção do ser humano no sentido integral, em que ele possa realmente viver todos os aspectos que são próprios da natureza humana, e nós não poderíamos deixar de lado toda a parte da sensibilidade, do senso de captação do belo e da expressão na nossa vida, inclusive no nosso cotidiano, do aspecto da beleza. Então, primeiro ponto que é importante, como nós percebemos, nós que não somos aqueles artistas criadores, compositores, pintores, como nós que somos pessoas comuns podemos perceber e viver esse tema da beleza e da arte. Primeiro ponto é que sempre nós relacionamos a beleza com a vida. É muito difícil que nós observemos uma flor, até mesmo uma casa, um local onde existem pessoas, se não tem ali vida, é difícil que a gente encontre ali a ideia da beleza. O mais comum é que a gente perceba algo belo naquilo que tem vida. Uma flor seca não é uma flor que nós vamos dar de presente para alguém como símbolo de carinho, como um elemento de beleza que carrega esse carinho que nós vamos dar para a pessoa. Dessa maneira, nós também vemos que, na maioria das vezes, na observação do cotidiano, nas atitudes das pessoas, nós também percebemos que as atitudes justas, bondosas, generosas, são consideradas por nós atitudes belas. Então, quanto mais expressão dessa natureza vital do ser humano estiver presente nesses elementos, quanto mais a natureza em si, com toda a sua potencialidade de vida, está presente, mais beleza se vê. Então a gente pode entender que a vida necessita dessas formas belas, a vida necessita dos seus canais de expressão o mais adequados, o mais harmônicos e estéticos, para que essa
potência que existe dentro de uma planta, de um animal e principalmente do ser humano, que é o nosso tema de hoje, se expresse da maneira mais plena, ou seja, dentro do ser humano haveria uma série de sementes, de potencialidades, de valores, de qualidades humanas que poderiam ir desabrochando pouco a pouco. E à medida em que nós vamos construindo essas formas na nossa vida, adequando a maneira de expressar todas essas formas, seja em maneira de atitude, seja nos nossos ambientes, seja nos nossos gestos, pensamentos, relações humanas, é a forma como nós potencializamos essa vida, é a maneira como nós podemos levar o ser humano em direção a esse caminho evolutivo, que é o caminho de manifestação de tudo aquilo para o qual nós existimos. Ou seja, o ser humano tem muitos elementos ainda a serem despertados. Se a gente considerar que existe na história da humanidade uma série de modelos de seres humanos que puderam expressar muitas potencialidades e que nós admiramos muito, que tiveram um grau de sabedoria, de criatividade, de inteligência, de generosidade, que muitos de nós ainda não alcançaram. A gente poderia tomar como referência esses seres humanos e ver que o ser humano que é comum, esse de cada dia, que é cada um de nós, teria ainda uma longa trajetória. E essa seria a ideia de evolução, quando o máximo que o ser humano tem dentro de si pudesse manifestar. Então, quando a gente vê na história da humanidade a sabedoria de um Pitágoras, quando nós vemos os grandes compositores de música e a capacidade que eles tiveram de expressar ideias, sentimentos em coisas que nos elevam num instante, isso faz com que a gente perceba que há muito caminho a ser percorrido. E a nossa ideia é que a gente comece a dar esses passos em direção a essa evolução que é inerente ao ser humano, porque tudo na natureza evolui e o ser humano também é parte dessa natureza e poderia também seguir esse caminho evolutivo. Quanto mais expressar-se essa vida, maior harmonia, maior beleza, maior capacidade de unidade nós vamos perceber. Porque essa é outra característica também da beleza, da evolução, quando nós vamos integrando vários aspectos, aqueles aspectos da nossa experiência de vida, aqueles seres humanos que ainda não integramos, vamos integrando, só que não de uma maneira caótica, integramos de tal forma que compõe uma totalidade harmônica, que nossas partes da vida não sejam simplesmente pedaços ajuntados de qualquer maneira, não, que sejam partes íntegras de um todo vivo, de um todo que faz sentido. E assim, cada experiência da nossa vida, cada experiência do cotidiano poderia compor essa trajetória evolutiva, compor essa obra de arte que poderia ser a nossa própria vida e o próprio ser humano. Então, evoluir é manifestar aquilo que existe na essência do ser humano, aquilo que existe ainda como uma espécie de semente. Tantas coisas existem no coração do ser humano, para dizer de uma maneira simbólica, tantas virtudes, tantos valores humanos, tanta capacidade de conectar com aquilo que é verdadeiro, que é bondoso, que é justo. Por que nós não expressamos tudo isso? E dentro desse caminho de despertar sementes que existem dentro de cada um de nós, vai estar o trabalho da arte e da beleza. Aí, através desse caminho que nós vamos construindo conscientemente,
nós podemos, pouco a pouco, manifestar aquilo que temos de melhor. Para o caso do ser humano, não dá mais para que a gente espere passivamente, porque é próprio da natureza humana a consciência, a capacidade de escolha, e na medida em que nós somos capazes de raciocinar, de eleger, é importante que nós possamos eleger aquilo que há de melhor. A forma, ela tem que ser adequada para conter toda a potência de vida. Então, embora a gente saiba que a vida em si é uma essência, a verdadeira vida é a raiz, é aquilo que está na semente, ela também tem que se manifestar, tem que se expressar em toda a potencialidade para que haja então esse processo de evolução, para que aquilo que existe como um potencial, uma possibilidade humana possa se expressar plenamente. E aí nós teríamos muitos seres humanos sábios, criativos, inteligentes, bondosos, generosos, e muitas das dificuldades que a nossa sociedade atual vive seriam superadas simplesmente com esse processo de construção de cada um de nós. Então a arte deveria nos levar a quê? A transcender as coisas comuns. A arte tem que nos transportar. Essa percepção do belo tem que projetar o ser humano a uma captação daquilo que é profundo, essencial, intuitivo, de tal maneira que esse ser humano possa, através de uma via não racional, através não de uma lógica construída muitas vezes em função de uma conveniência, de uma série de endoculturações, a gente poderia então projetar esse ser humano para captar algo muito sutil, muito profundo, que talvez a nossa mente não alcançaria. Então, essa possibilidade nos é dada pela arte. Então, a arte, ao invés de só expressar um pouco de beleza e a gente desfrutar dela, ela poderia também ser capaz de mostrar ao ser humano uma dimensão de totalidade, uma dimensão de eternidade que nós não alcançaríamos. É como se a gente tocasse o infinito através de uma obra de arte. Quantas vezes, de um momento para outro, uma música muda o nosso estado de consciência rapidamente? Quantas vezes ela nos transporta para uma outra dimensão? E nós sentimos isso, porque a arte, ela trabalha com esse sentimento humano e permite que, de uma maneira imediata, intuitiva, a gente possa chegar a essa dimensão que a mente levaria muito mais tempo. Não digo que a mente não chegaria, mas ela levaria muito tempo, porque a mente trabalha com uma acumulação de experiências, uma maneira de ver os fatos, de objetivar isso, de analisar os fatos objetivos, de construir toda uma história, de acumular experiências, de fazer síntese da experiência, e às vezes num momento em que a gente pode perceber essa ponte que a arte fez, nós somos levados a captar algo e a perceber que aquele eterno, aquele mundo eterno que eu percebi através de uma ponte que é a arte, ele também existe dentro de mim. E aos poucos o ser humano começa a viver dentro de si essa dimensão que ele pôde captar. Porque ele sabe que dentro dele também existe o belo, dentro dele existe também um ponto do infinito, do eterno, um ponto que faz com que ele possa se relacionar com tudo de maneira simultânea, um ponto de unidade que o permita ver todas as coisas integradas. E essa é a realidade que pouco a pouco nós podemos acessar através dessa ponte. Então a ideia seria que a gente pudesse, através da ética e da estética, unir esses dois mundos, dos valores humanos, da bondade
com um mundo de expressão harmônica, que a gente pudesse fazer com que a expressão seja exatamente aquela que demonstra as virtudes e os valores humanos. Nós poderíamos transformar em pintura, em música, em gesto, em ações cotidianas, todos esses valores. Seria como concretizar valores que até aquele momento eram aparentemente subjetivos em atos objetivos. Então, a ética te dá os princípios, a ética te dá a referência e a estética te permite objetivar esses princípios. E assim nós teríamos um ser humano que tem essa coerência entre aquilo que ele toma como referência, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente e aquilo que ele faz, aquilo que ele vive. Então, as obras desse ser humano poderiam não somente ter utilidade, não somente atender ao elemento do prático que nós necessitamos no dia a dia, mas também trazer consigo a harmonia e a estética. E, além disso, ter por trás uma intenção, uma finalidade, uma motivação de expressar essa obra que é o homem. Porque qual o sentido de nós construirmos coisas, de nós termos várias obras no mundo, se essas obras refletem somente os nossos interesses, se a nossa motivação de todas as ações, de tudo que nós fazemos é simplesmente o desfrutar, o tirar daquilo algo de conforto, algo que vai me gerar um benefício momentâneo. Então, quanto mais nós pensamos dessa maneira, mais nós entramos no mundo de competição, mais nós entramos no mundo de divisão, mais o ser humano sofre, porque ele sofre com essa divisão, com esse afastamento de uma totalidade, de uma unidade. Ele sente essa nostalgia daquilo que ele verdadeiramente é. Então, quanto mais ele consegue expressar e viver tudo que ele traz consigo, mais ele faz desse mundo uma espécie de templo. Mais ele constrói nesse mundo a beleza que ele sonha, aquilo que ele tem nos seus sonhos, nos seus ideais de vida, tem que passar a fazer parte do nosso cotidiano. E isso não é tão difícil assim, porque nós trabalhamos muitas vezes com dois mundos divididos. Aquele mundo que eu gostaria, aquilo que eu sonho, e o mundo concreto do cotidiano, aquilo que eu sou capaz de viver aqui e agora. E a gente quer que haja essa união desses dois mundos, que esse mundo simbolicamente celeste, o mundo dos sonhos, seja unido com esse mundo concreto. E esse é o objetivo da filosofia, que esses dois mundos possam estar harmonizados entre si e que haja essa unidade dentro do ser humano e no mundo fora dele. Ou seja, nós precisamos, para alcançar sabedoria, compreensão da vida, de dois elementos, razão e sentimento. Não conseguimos compreender a vida de uma maneira profunda e ampla se nós só usamos como ferramenta de compreensão o intelecto e a razão. É importante que haja junto o sentimento. Por que isso? Porque a vida não se expressa só através de uma lógica da mente, de uma diferenciação, de toda uma estrutura, seja de ideias, ou de matemática, ou de formas. A vida se expressa também numa energia, num sentimento, então nós precisamos de tudo isso para que a gente possa chegar à raiz da vida. Ninguém vai compreender profundamente um outro ser humano, para a gente dar um exemplo bem prático do nosso dia a dia, se simplesmente analisar de fora, de uma forma objetiva,
uma análise racional dessa outra pessoa. Nós precisamos nos conectar, nos vincular com a pessoa através do sentimento para que a gente possa compreender a experiência da pessoa, para que a gente possa saber os seus motivos, os seus sofrimentos, as suas felicidades, e aí a gente vai poder dizer: eu conheço essa pessoa. Então percebem que à medida que nós vamos unindo esses dois elementos, vamos fazendo uma síntese, nós nos aproximamos pouco a pouco de um maior grau de compreensão. Não existe essa divisão que à força nós queremos fazer. E o que acontece na maioria das vezes? Não estamos trabalhando de fato os sentimentos e nem a razão, porque eles também não são espontâneos, são fruto de uma educação. Porque quando eu falo de razão humana, eu digo de uma mente, de pensamentos organizados, trabalhados de tal maneira que reflitam leis, princípios universais, que haja uma objetividade, uma universalidade, e não que seja simplesmente fruto das opiniões. Quando nós não educamos o nosso pensamento, nós não temos a razão, nós temos opiniões, e as nossas opiniões são tingidas pelos nossos interesses, conveniências, pelos condicionamentos sociais, por coisas que nós lemos, por coisas que nós aprendemos por aí em faculdades, em mídias, enfim, nós absorvemos de fora essas opiniões. Nem sequer, muitas vezes, selecionamos as opiniões para saber se elas são válidas. Será que nós escolhemos, refletimos? Essa opinião eu quero, essa eu não quero. Ou nós já trazemos conosco um pacote de opiniões e vamos acrescentando outros e avaliando as pessoas, a vida, as experiências através de uma simples opinião. Então a opinião, ela tem uma conotação reduzida, pessoal, ela é válida num contexto muito limitado. E o que nós queremos? Uma visão ampla, uma visão que dê para nós o máximo de integração de todos os elementos. Através dessa visão profunda, ampla, nós conseguimos então chegar mais próximo de uma compreensão. Porque através de uma visão tão particular, provavelmente vão faltar vários pontos de vista que nós não levamos em consideração, porque aquela opinião só levou em consideração um determinado ângulo de visão. Então é preciso também educar o pensamento para que ele tenha essa amplitude, para que ele transcenda uma sociedade onde nós vivemos, um momento histórico, para que transcenda os nossos valores, entre aspas, sociais, para que transcenda toda uma formação tão limitada, porque nesse momento algo é válido, mas 100 anos atrás não era, daqui a 100 anos vai ser diferente. Então, que ideias nós queremos ter? As ideias mais elevadas, porque essas vão poder ser utilizadas para mais seres humanos. Porque não pode ser válida uma visão que só serve para um grupo de seres humanos. Porque nós queremos trabalhar com toda a humanidade. Eu não posso excluir um grupo de pessoas. Então, quando eu vou restringindo a minha forma de ver do ponto de vista da mente, eu vou excluindo, eu vou gerando intolerâncias. E isso vai gerando dentro da sociedade uma série de divisões. E às vezes, das divisões, à medida que passa o tempo, nascem os enfrentamentos, nascem esses bloqueios de comunicação entre um grupo e outro, e a sociedade começa a ser dividida até que a gente não consiga, às vezes, se relacionar um grupo, um ser humano com outro. E nós vamos vivendo um mundo
que vai construindo guerras ao invés de construir união, que vai construindo cada vez mais uma atitude agressiva em relação às outras pessoas, ao invés de saber que em cada ser humano também tem algo a ser aprendido. Cada ser humano porta dentro de si algo de belo, algo de bom, e que esse ser humano tem sim algo a nos ensinar. Ao invés de ver a humanidade de uma forma integral e conjunta, nós vemos um grupo. Esse é o problema das opiniões. As opiniões vão levando cada vez mais o homem em direção aos seus interesses, aos seus desejos, aquilo que é muito pessoal e limitado. E da mesma maneira, os sentimentos têm que ser construídos. Como vamos construir sentimentos? À medida em que nós vamos captando aquilo que há de mais transcendente, educando as nossas expressões do ponto de vista emocional, para que elas reflitam esses sentimentos humanos de bondade, de generosidade, de expressão de beleza, que participam do universal, nós começamos a fazer vibrar os nossos sentimentos nessa tônica mais humana, porque caso contrário nós vamos viver o aspecto grosseiro das emoções, que são emoções que atendem a prazeres momentâneos, aos nossos gostos pessoais, às vibrações que dão aquele estímulo emocional intenso, mas que daqui a pouquinho já passou. Aquilo que vibra muito, que realmente aparentemente nos motiva muito, mas daqui a pouco aquilo já cessou e eu preciso de novo estímulo e novo estímulo. Então nós ficamos dependentes desses estímulos externos. Nós temos que o tempo todo buscar satisfazer os nossos prazeres, os nossos desejos, para que haja essa vibração do emocional. Então, o que nós vamos construindo à medida que o sentimento vai despertando? Um sentimento mais estável, mais profundo e que combina com a razão em busca disso que é eterno, em busca do que é de fato universal. Então, quanto mais sentimentos elevados, quanto mais esse despertar da potencialidade humana vai nascendo, maior é o grau de relação harmônica entre um ser humano e outro. Maior a capacidade que nós temos de traduzir a nossa vida, as nossas atitudes em formas harmônicas, em construções belas. Maior é a possibilidade de viver essa união entre os seres humanos, esse aprendizado, essa sabedoria. Então, se eu sou capaz de ter percepções profundas, eu vou juntar isso com uma compreensão desses princípios e ideias universais e vou fazendo cada vez mais uma leitura, uma sabedoria que vai nascendo aos poucos sobre mim mesmo, sobre as pessoas e sobre a vida. Esse ser humano que vai nascendo aos poucos, que vai desabrochando aos poucos, ele vai combinando essas duas facetas e vai podendo ter esse grau de compreensão mental, mas também de sensibilidade. Porque muitas vezes o nosso astral, as nossas emoções vibram muito, mas elas são pouco sensíveis às necessidades humanas, são pouco sensíveis a esses princípios tão belos e harmônicos da vida e da natureza. Nós somos capazes de vibrar muito, mas com estímulos muito grosseiros. Temos que ter os prazeres chamados sensíveis, os prazeres ligados àquilo que nós podemos ver, tocar, ouvir, mas aquelas coisas mais sublimes, aquelas que realmente nos projetam nessa dimensão do infinito, nós não somos capazes de pensar. E como dentro de cada ser humano também tem essa essência, também tem esse infinito de vida, nós não somos capazes de nos vincular de maneira profunda ao outro ser humano.
E isso vai gerando entre nós vínculos superficiais, relações muito passageiras, porque da mesma maneira que os sentimentos não existem, só existem emoções passageiras, também as relações são muito superficiais. E isso vai gerando, com o tempo, o isolamento. E hoje, às vezes, nós vivemos cheio de gente à nossa volta, com muita comunicação, e às vezes sentimos sozinhos, e às vezes estamos isolados, e às vezes não dialogamos, e às vezes não conseguimos ter essa profundidade de amizade, de relacionamentos entre um ser humano e outro. Então isso é um tema importante para refletir. Trabalhar esses dois pontos juntos. E a arte trabalha com o sentimento. Por isso que ela é fundamental na formação, na educação do homem. Sem a arte nós vamos ficar meramente intelectuais e objetivos informativos. Sem a arte nós vamos perdendo o aspecto simbólico, sem a arte nós vamos perdendo essa sutileza de coisas simples, mas muito belas e muito importantes no nosso dia a dia. Nós vamos ficando com esse grau de frieza, de afastamento, de isolamento, mas como nós não podemos reprimir 100%, a manifestação das emoções, elas vão vir à tona, vão se expressar de uma maneira muito instintiva. E aquela sensibilidade e aqueles sentimentos mais profundos de estética, de mística, de fraternidade, vão ficando cada vez mais deixados de lado. E cada vez mais vem à tona emoções muito intensas, do ponto de vista do instinto, mas muito passageiras. Assim, o que nós queremos? Uma vida com arte e uma arte que esteja a serviço da vida. Ou seja, a vida de cada um de nós tem que primar pela expressão do belo. Todas as nossas formas, a maneira como nós trabalhamos, os lugares onde nós vivemos, enfim, tudo que nos cerca, tudo que nós vamos apreciando tem que ir trabalhando pouco a pouco esse elemento da ponte com a essência, a ponte com o belo. Porque a harmonia é fundamental, nós não podemos ter uma unidade que exclui a diferenciação, porque é parte do mundo a diversidade, mas nós podemos harmonizar as diferenças, compor com vários elementos que são diferentes entre si uma harmonia. E esse é o nosso trabalho. Quantas vezes algumas partes da nossa vida estão em desequilíbrio, em conflito? Falta o quê? Falta harmonia. Então, quanto mais eu consigo enxergar esse sentido de uma relação bela e harmônica, maior é a capacidade que eu vou ter de compreender essa vida e de também levar essa forma de vida como uma transformação do mundo que eu vivo. Porque também não basta que eu viva esses elementos da beleza, é importante que eu possa plantar esses elementos no mundo. Às vezes nós queremos que o mundo, que bom que pudesse ser harmônico, que bom que pudesse haver confiança, amizade, lealdade, fraternidade, expressão de carinho, de respeito. Que bom se na nossa vida tivesse isso. Sim, então o que a gente tem que fazer? Trazer isso para o mundo. Porque a transformação que tem que acontecer é aonde? Dentro de cada ser humano. Eu não posso esperar que ela venha de fora. Porque no dia que o mundo tiver todo ele belo, ordenado e justo, aí eu vou ter realmente esse mundo melhor para mim? Não, eu tenho que gerar essa transformação no mundo. Essa é uma atitude ativa, porque na medida em que o ser humano tenha consciência de que isso tem valor, isso é necessário no mundo, ele começa a agir para que ele seja transformado e ele seja o elemento de expressão disso no mundo.
Ao invés de ter uma atitude que é muito própria, às vezes, da nossa mente, que é muito passiva, né? De crítica. Nós criticamos muito, mas nós, às vezes, não colocamos aquilo que nós consideramos importante e válido na prática do dia a dia. Porque pessoas que sabem o que falta e o que precisa e tantas coisas, a gente tem um monte, mas quantos de nós querem viver essa harmonia de fato? Colocar isso no nosso cotidiano. Então a arte tem que ter por objetivo transformar-nos em verdadeiros artesãos de nós mesmos, para fazer florescer aquilo que temos como potência, escolhendo aquilo que há de melhor. E como eu vou escolher? Eu vou ter que ir aprendendo, educando o meu pensamento, aprendendo a selecionar, aprendendo a discernir aquilo que é destrutivo e aquilo que é construtivo. A gente falava que a relação íntima que existe entre o belo e o vivo, e aquilo que também é feio é destrutivo, aquilo que quebra a unidade, aquilo que rouba a harmonia é feio e é destrutivo. E quantas vezes nós, no nosso cotidiano, de uma maneira sistemática, fazemos ou deixamos penetrar na nossa vida, nos nossos pensamentos e emoções, muitas coisas destrutivas, muitas coisas desarmônicas. Nós queremos a harmonia, mas muitas vezes deixamos o destrutivo penetrar na nossa vida. Então vocês imaginam como eu vou construir essa unidade harmônica de vida se o tempo todo eu absorvo, eu convivo, eu reajo, eu expresso o que é destrutivo e feio. Então eu preciso construir em mim mesmo essas formas mais harmônicas, no meu modo de viver, no meu modo de agir, no meu modo de pensar, nos meus sentimentos. E aí eu vou começando a reconhecer aquilo que é bom e aquilo que não é, o harmônico e o desarmônico. E começo a fazer uma seleção. E vou selecionando conscientemente e não deixando vir de uma maneira passiva, condicionada, tudo aquilo que está no mundo. Porque nem tudo aquilo que está no mundo, que existe, é bom. Nem tudo aquilo que está no mundo é belo. E a gente teria essa condição de fazer esse filtro. Mas quantas vezes nós usamos a capacidade nossa de seleção, de consciência, de escolha no nosso dia a dia? A maior parte do nosso dia nós vivemos de uma maneira mecânica e condicionada. A seleção consciente vem pouco. Nós precisaríamos fazer mais uso, porque nós temos essa faculdade humana, escolher. E se eu escolho os bons materiais, os elementos que harmonizam, que constroem, que favorecem a expressão da vida, aí eu vou cada vez mais trabalhando a favor dessa evolução, a favor dessa expressão plena. E quanto mais a vida vai se expressando, quanto mais potencial eu desperto e expresso e transformo isso na minha vida, maior plenitude eu vou ter e maior felicidade. Porque é muito relacionada à capacidade nossa de viver de uma maneira plena e também de viver com felicidade. A nossa tristeza, a nossa angústia tem muita relação com aquilo que nós não temos, que ainda não consegui. São sempre as nossas angústias e sofrimentos, mas ainda não. Ou seja, então quando essa vida vai brotando plenamente, é quando a gente sente que essa alegria, essa presença de beleza, que se vocês forem ver, num local belo, com coisas belas, nós também sentimos alegria. Então são coisas que andam muito juntas. Não dá para separar esses dois mundos. Então o que nós podemos fazer como seres humanos? Participar conscientemente da vida e dessa expressão de beleza e arte na nossa vida.
Não sendo artistas, porque nem todos nós temos essa aptidão de ser artistas, mas nós podemos viver com arte e nós podemos captar as melhores artes, aquelas que nos projetam, aquelas que nos ajudam a dar um salto para o eterno, para o infinito, para o profundo, aquela que nos arranca do cotidiano e nos permite ficar na ponta dos pés. Aquela que te permite contemplar esse segundo de mistério, esse segundo de totalidade, esse segundo de uma harmonia que você nem sonhava que existia. Por uns segundos eu posso contemplar. Então isso me dá a condição de saber que eu posso. Existe dentro de mim essa potencialidade e eu posso algum dia manifestar isso. Porque um ser humano manifestou através da arte. Um ser humano construiu uma ponte e me deu condição de enxergar isso. Então, um ser humano pode ver essa dimensão. Então, eu também posso ver, não através só da arte, mas através da própria vida. Qual o objetivo, então? Plenitude e realização individual, sim. A nossa vida plena. Tudo aquilo que tem como ainda um sonho, ainda até nebuloso, aquilo que você vê lá no horizonte, nossa, eu sonho com isso, nossa, eu queria ser assim, como ser humano, nossa, isso me encanta. E aos poucos esse sonho vai se delineando e aos poucos ele passa a fazer parte em algum grau do nosso cotidiano. Mas também colaborar na formação de um mundo novo e melhor. Ser um elemento ativo na construção de uma história melhor para esse mundo que nós vivemos. Não esperar que um dia o mundo fique belo. Trazer essa beleza e expressá-la para que as pessoas, através de nós, possam tomar contato com a beleza, além de tantas obras maravilhosas artísticas, um ser humano com uma atitude humana é belo. E nós, de uma maneira natural, falamos isso. Nossa, que atitude bela! Que ser humano belo! E isso não depende de uma vocação artística. Então, o que nós propomos, né? Essa filosofia para a vida, nosso curso fala disso, né? Da nossa arte de viver, a arte de educar os nossos pensamentos, a arte de construir os sentimentos, a arte de fazer essa síntese maravilhosa entre pensamentos universais, sentimentos profundos e penetrar na compreensão da vida, penetrar na compreensão de nós mesmos, penetrar cada vez mais nas experiências, aprender com tudo, perceber de uma maneira integral e realmente construir um caminho em direção à sabedoria, né? E nós temos nas nossas matérias a ética, que trabalha essa integridade do homem, a sociopolítica, que trabalha a relação harmônica do homem com o mundo. E o mundo, eu não estou isolado, como é que eu vou viver de uma maneira harmônica? E a filosofia da história para que a gente aprenda a protagonizar a história, para que a gente possa não simplesmente se contentar com o momento presente e começar a traçar novos rumos. Saber que a história também pode ter um giro diferente. Começar a delinear novos caminhos para a história da humanidade. E esse é o trabalho que Nova Acrópole faz em todas as escolas, e esse momento da Semana da Arte é para chamar a atenção para esse tema tão importante que agrega muitas chaves para o ser humano, do ponto de vista do sentimento, do simbolismo, da capacidade que o ser humano tem de também se elevar através do sentimento e não somente através da mente e da razão. Muito obrigada pela presença de todos e a gente continua com a programação.